Opa, aqui é o Érico do Fórmula de Lançamento e hoje eu estou aqui com o Wesley William. Eu conheci o Wesley a partir de um testemunho que ele deixou dentro da Fórmula de Lançamento, da comunidade de Fórmula de Lançamento do Facebook. Eu lembro que eu deixei aquele testemunho, eu fiquei tão feliz com aquele tipo de resultado que ele tinha tido e eu fiz um screenshot no testemunho e eu gosto de fazer isso, porque assim, isso me deixa presente no impacto que a Fórmula tem, enfim, empreendedores normais e comuns e um dia eu falei, um dia eu ainda vou gravar uma entrevista com esse cara para ele contar um pouco do que funcionou com a Fórmula, como ele aplicou e como ele teve aquele tipo de resultado. E hoje chegou o dia, eu tô aqui com o Wesley. Tudo bom, Wesley? Opa, Érico, beleza? Tudo bom? Tudo ótimo, cara. De onde você tá falando? Eu tô falando aqui de Indaiatuba, São Paulo, ao lado de Campinas, para quem não conhece. Show de bola. Wesley, antes da gente começar a falar dos resultados que você teve com a Fórmula de Lançamento, você podia explicar pro pessoal do lado de lá, tipo, o que é que você faz, né? E como é que você me conheceu, ou como é que você conheceu a Fórmula de Lançamento? Legal, claro, vamos lá. Bom, eu tenho uma empresa de treinamentos online, né, na área de tecnologia para desenvolvimento, ou seja, são cursos online de programação, desenvolvimento de projetos e etc, né? E um dia eu estava simplesmente navegando na internet e eu acabei me deparando com alguém falando de... Eu não lembro se era do Érico ou do Fórmula, eu acho que foi do Érico. E depois começaram, quando eu acabei acessando o site do Fórmula, né, tava ainda naquela história do pré-lançamento, né, ou seja, aguardando, né, a abertura do processo de pré-lançamento. Então eu falei assim, bom, beleza, deixa eu colocar o e-mail aqui. E depois eu comecei a dar uma boa olhada no canal do Érico, no YouTube, e eu achei fantástico a ideia, né, de colocar sacadas e etc. Mas assim, o que eu não, vamos dizer, que eu não posso mentir para você, Érico, é o seguinte, eu trabalho muito com gravação de vídeos, a gente tem uma equipe de mais ou menos 10 pessoas, tem bastante gente que grava vídeo, e para quem trabalha nessa área, a gente sabe o quão difícil, o quão estressante pode ser gravar um vídeo muitas vezes, né? E quando eu olhei que você estava postando uma sacada por dia, eu falei, esse cara tá fazendo algo totalmente insano, entendeu? Falei assim, de conseguir ficar postando metodicamente uma sacada por dia, para conseguir fazer algo do tipo, eu tenho que segurar pelo menos uns 2 meses e meio para eu ter backup suficiente para começar a mandar algo por dia. E daí eu falei assim, nossa, isso aí eu já achei bacana. Eu falei, pô, o cara tem um empenho legal. Mas depois, conforme você pesquisa, eu quero falar assim, deixa eu tentar entender. Eu gosto muito de tentar analisar o perfil das pessoas, né? E vamos dizer, eu tenho uma certa formação, inclusive, também empreendedora. Então, eu falei assim, bom, vamos dar uma olhada nas referências. E daí, o approach que eu vi é todo mundo falando bem do Fórmula. Então, só por essa técnica, na realidade, para mim já valeria o Fórmula, porque assim, obviamente é só uma questão de conceitos, de como que você dá o nome de um lançamento e como que eu dava isso internamente quando eu fazia algum tipo de lançamento. Obviamente que com Fórmula eu acabei aprendendo muito mais lançamentos, né, da forma que eu estava acostumado, mas eu falei, uma das coisas mais difíceis hoje em dia é você conseguir controlar, né, a visibilidade na sua empresa, né? Então, a gente sabe que o cliente ficou bravo, colocou seu nome no Reclame Aqui, o Reclame Aqui tem um ranking fantástico de SEO, então ele vai cair na primeira página. E daí eu vi assim, o foco que o Fórmula estava dando para falem bem de mim e ao mesmo tempo aquele processo contínuo de relação com o cliente no processo de pré-lançamento. Então, isso eu achei fantástico mesmo. Eu falei, poxa, quando lançar esse negócio de Fórmula, eu vou ficar bem de olho, né? Ah, incrível. Entendeu? Né? E aí, você foi e você comprou o Fórmula a partir disso, quando eu abri? Qual a turma do Fórmula que você fez? Não, eu tô no FL3, né? Mas o mais interessante que é o seguinte, eu sou um cara que... Eu tô no mercado, o meu negócio, assim, tem gente que da minha área fala, poxa, você trabalha com educação, tem que passar conhecimento, né? Você não se importa de ficar vendendo algo efetivamente?
E eu simplesmente, eu sou um cara que gosto de vender, porque eu gosto de ver as pessoas utilizando o meu produto para realmente conseguir transformar a vida delas. E daí, de repente, eu vi quando eu vi a primeira estrutura de venda do Fórmula, né? Quando eu vi o site, vi que ia ter os 4 vídeos, vi aquela estrutura, eu falei, cara, isso aqui é genial. Eu falei assim, eu vou fazer igual. Você lançou o primeiro vídeo, eu falei o seguinte, eu saquei mais ou menos o conceito que estava por trás desse seu primeiro vídeo, e eu falei, eu vou fazer um também. Você lançou um, eu lancei outro, né? Eu gravei outro, daí teve todo o processo de edição e etc. Né? Quando você estava no segundo vídeo, eu lancei o meu pré-lançamento, uma vez que eu já tinha uma lista, né? E eu lancei o meu pré-lançamento para essa minha lista com esse meu vídeo, né? E eu falei assim, bom, vamos ver o que isso aqui vai dar. A minha lista não era fria, mas eu, pela primeira vez, eu estava lançando uma nova categoria de cursos premium. Então, por exemplo, a maioria dos meus cursos custavam R$300. Dessa vez, pela primeira vez, eu iria vender para o mesmo público um produto muito similar, com alguns conceitos diferentes, é claro, por R$1.200. Então, era mais. Exatamente. Então, eu falei assim, bom, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou fazer essa experiência. E daí... E daí o que aconteceu? A repercussão do meu primeiro vídeo foi tão boa, os comentários do Facebook, tive bastante comentário, as pessoas super empolgadas, poxa Wesley, tô ansioso para ver o próximo vídeo. E eu pensava comigo, eu também tô ansioso para ver o próximo do Érico, para ver como é que ele vai abordar, entendeu? Então, mais ou menos, eu fui copiando o seu lançamento, né? Então, quando você terminou a venda do Fórmula, eu estava abrindo a venda do meu, né? Nossa. E basicamente você deve saber, Érico, e inclusive é importante ressaltar isso principalmente para os empreendedores da área de serviços, né? Que quando você vai vender algo que é a sua mão de obra, o seu serviço, e que algumas coisas não escalam necessariamente muito bem, é extremamente importante saber se você consegue atender uma demanda. Então, isso eu estava muito esperto, não tinha ideia de como que isso ia acontecer. Então, eu resolvi simplesmente... eu falei assim, eu vou abrir só 60 vagas do meu curso para fazer um piloto aí, para ver o que vai dar, já que a metodologia do curso era nova, a forma de lançamento era nova, o preço era novo, tudo era novo. E daí eu abri o carrinho, né? Em 2 dias acabou, entendeu? Acabaram as 60 vagas, né? As 60 vagas foram, e daí um monte de gente falando, poxa Wesley, eu quero comprar, e etc. Eu abri 15 vagas a mais, mas mesmo assim eu estava meio com receio de não conseguir atender bem os meus clientes. Eu tenho um compromisso muito grande com os clientes para deixar eles realmente felizes, principalmente numa nova etapa do projeto aqui da empresa. E eu acabei abrindo as outras 15 vagas, então eu acabei vendendo aí em 3, 4 dias, em torno de 75 vagas. O carrinho fechou antes, né? E daí eu falei assim, poxa, cara, isso aqui é fantástico, né? Obviamente, quando abriu o Fórmula, eu acabei comprando o Fórmula, né? Basicamente, muito antes de a minha fatura do cartão de crédito chegar aqui para mim, o investimento já estava pago de longe, né? Não tinha nem aonde... não tinha nem muito o que falar, né? Tava algo assim bem claro, muito concreto do potencial que aquele tinha, né? E daí eu ficava ouvindo você falar dos 7 tipos de lançamento e toda aquela história. Eu falei, poxa, eu quero ver, né? E eu fui ficando assim totalmente empolgado. Mas eu tenho que admitir também que eu sou um cara curioso em alguns outros aspectos. Como eu via você também falar do Jeff Walker, que era que criava o criador do Fórmula lá nos Estados Unidos, o que eu fiz? Eu entrei na lista do Jeff e também contratei o Fórmula dele, né? Para meio que, basicamente, para bater os conteúdos, para entender o que você estava adaptando para o mercado brasileiro. A gente sabe que nem tudo, apesar de ser uma fórmula, não tem mágica nenhuma, né? Tudo dá trabalho. O que é importante é você ter uma estratégia que siga para um caminho interessante, né? Então, mas eu tive uma outra surpresa. Pode falar. E aí, qual foi o resultado? Estou super curioso para saber. A minha surpresa foi que no Fórmula do Jeff,
ele não abordava algo que para muita gente que está começando fala, eu não vou me importar com isso, que o importante é eu começar, né? E era algo chamado de R2X. Nossa, entendeu? É verdade, o R2X não está no fórmula tradicional, é uma coisa muito nova, inclusive. Entendeu? Então, não estava no fórmula, né? E eu falei assim... Fórmula internacional. No fórmula internacional só estava no seu fórmula. E eu falei, cara, deixa eu entender melhor. Então, logo quando eu vi, eu entendi que eu já tinha feito o lançamento interno, que eu ia ter que me preparar para um lançamento maior externo. Mas quando eu olhei o R2X, eu falei, cara, essa aqui é uma das maiores sacadas para quem já tem um produto, para quem já vendeu e quer vender de novo para a mesma lista. Eu falei assim, isso aqui é realmente fantástico. Eu falei, cara, isso aqui não tem no fórmula de lá, e eu achei uma ideia extremamente criativa, e daí, de repente, um mês depois, né, eu falei, eu mandei e-mail, eu fiz o processo todo do R2X, abri de novo o carrinho, e aí adivinha o que aconteceu? Lotou de novo a turma, entendeu? Então, basicamente, em 2 meses eu acabei vendendo, em poucos dias de carrinho aberto, eu acho que perto de R$170 mil, entendeu? Nossa. E com certeza, eu não tenho dúvida disso, tá? Eu conseguiria ter vendido mais, eu conseguiria facilmente ter feito um 6 em 7, e eu, nas 2 vezes eu conseguiria fazer um 6 em 7, mas é aquilo, eu tenho um compromisso muito grande com os meus clientes, então eu falei, poxa vida, não vamos deixar nada subir na cabeça, vamos seguir passo a passo, testar a metodologia, garantir cliente satisfeito. Um mês depois, obviamente, já tinha cliente satisfeito pelo R2X, mas você tem que ir aumentando a sua estrutura aos poucos. Então foi isso que eu fiz. Agora, daqui 2 semanas, na realidade, semana que vem, eu faço de novo um R2X, e daí na próxima eu faço um próximo lançamento interno novamente, para ver como é que vai ser, né? E é muito legal, e deixa eu só explicar para o pessoal do outro lado de lá o que é o R2X. Muito tempo se acreditou que um relançamento, e por muito tempo, até lá fora mesmo, nunca conseguiria ser, ou dificilmente conseguiria ser tão grande quanto um lançamento. Por quê? Porque às vezes, se você está lançando para as mesmas pessoas, a não ser que você tenha, isso considerando que você está lançando para as mesmas pessoas, você perde aquele efeito de novidade, aquele efeito da primeira vez, né? E uma treinadora de cães, ela chama Susan Garrett, inclusive eu tenho uma entrevista, Wesley, não sei se você chegou a ver a entrevista, mas é uma entrevista com Érico e Susan, Érico Rocha. Cheguei Susan. Sim. E ela inventou isso, e ela chegou, eu estava num Mastermind, que é um grupo de pessoas que, enfim, se encontram para expandir negócios, e ela falou assim, nossa, eu tive um relançamento que foi 2 vezes maior que o meu lançamento, e para as mesmas pessoas, e aquilo foi interessante, porque era uma coisa, será que deve ter sido um ponto fora da curva? E depois, quando a gente analisou, ela fez de novo. Aí disse, peraí, o que você está fazendo de diferente? E aí a gente descobriu, depois de analisar, que o que ela fazia diferente é uma espécie de pré-lançamento que ela fazia diferente do que a gente fazia na Fórmula lá fora. Inclusive, isso deve estar vindo um update da Fórmula em si, também lá fora também. E várias pessoas testaram isso na França, eu testei no Brasil, outro cara, enfim, a gente tem uma mastermind de pessoas do outro lado do mundo e a gente viu que funcionava. E daí nasceu essa técnica do R2X. Eu costumo dizer que a Susan é um gênio de marketing disfarçado de treinadora de cães. Mas o mais legal disso é eu ter a oportunidade de ver uma coisa que realmente funciona, botar aqui a prova no Brasil para mim, primeiro, depois agora você. Então é muito legal saber que esse pedacinho, você conseguiu reconhecer esse pedacinho de diferença e é muito bom saber que o R2X está impactando o seu negócio, o R2X é uma espécie de relançamento. Então, assim, eu explico 7 tipos de lançamento no Fórmula e eu explico como você relançar. E o R2X é uma estratégia de relançamento para fazer com que o seu lançamento seja maior do que o seu lançamento original, se você tiver capacidade de servir o dobro de pessoas, né? E assim, nem todo mundo consegue o dobro, mas é bem comum pessoas conseguirem o dobro. Próximo Fórmula de lançamento, nesse que está vindo, eu vou te mostrar, a gente está colocando uma nova estratégia que é o R3X, que é uma estratégia nova, já foi testada, eu quis testá-la 2 vezes antes, e essa talvez é uma que você não conhece, Wesley, mas eu acho que você vai exatamente. Eu vi no fórum você comentando, falou, eu só vou passar vou passar o R3X para quem fizer o R2X primeiro, porque é uma evolução. Eu até imagino que eu estou participando de um, né? Eu imagino que sim, você é muito mais esperto do que eu, enfim.
Tem algumas coisas Entendeu? por trás que você vai começar a descobrir, mas enfim. Mas tem muita... o que eu acho interessante, inclusive, do Fórmula, é que apesar de, por exemplo, o próprio lançamento interno eu ter conseguido copiar e ter conseguido ter resultado, o interessante para mim do Fórmula foi que tem muita coisa em background que ajuda demais, entendeu? Por exemplo, o R2X mesmo, acontecem coisas por trás dele que se você não tiver visto Fórmula, realmente... Você deixa passar. Assim, né? dá para você ir tentando fazer no olhômetro, mas você tem um método consolidado ali, né? Então, a coisa fica extremamente mais simples também, entendeu? Então, aquela isso coisa, aí eu acho bem bacana. E, Érico, eu queria também fazer... Não, diga. Não, por favor. Não. Eu tava falando que daquela outra... Às vezes você vê uma receita de brigadeiro, você tenta fazer... Porque você já, enfim, tá vendo aquela receita, você tenta fazer. Mas às vezes quando você tem a receita, você vê algum ingrediente que você não fazia ideia que estava lá. E que faz a diferença, né? Então é isso aí mesmo. Mas diga, Wesley. Total. E deixa eu queria até, inclusive, fazer um ensejo, que é o seguinte... eu sou um cara que eu gosto de estudar demais, entendeu? Eu estudo, tenho diversas formações, etc. No começo do ano, no ano passado, eu tinha me candidatado para ir estudar no MIT, em Boston. E no começo do ano eu fui lá fazer alguns cursos, participei do programa de desenvolvimento de empreendedorismo e negócios, né? Então, assim... Cara, foi algo assim fantástico. Eu acho que tinha 2 pessoas só do Brasil que conseguiram entrar. Assim, foi um show, foi um espetáculo, entendeu? Eu trouxe muita coisa de lá, eu aprendi muita coisa de lá. Assim, só trabalhava com tops, os palestrantes. Por exemplo, eu acredito que você deva conhecer a HubSpot, né? Nossa, ela é super conhecido, entendeu? Então, assim, o cara da HubSpot, ele era meio que o meu mentor no momento de me sabatinar na frente de todo mundo lá. Você aprendia dicas direto de caras tops, como o pessoal aí. Você conseguia entender melhor os bastidores dessas empresas, inclusive, como é que elas surgiram. Foi um intensivo, foi algo extremamente fantástico. Mas por que eu estou falando isso? Não é porque eu estou querendo falar que eu fui no MIT. Foi porque isso eu não estou mentindo, tá? Eu até tinha comentado com uma pessoa que trabalha aqui comigo. Eu falei, cara... obviamente que o escopo do que eu estudei lá foi muito mais amplo do que lançamento de produtos, tá? Mas o que eu aprendi no Fórmula em relação a lançamentos de produtos, entendeu? Na prática foi muito mais proveitoso do que eu aprendi na melhor universidade do mundo de 2014, entendeu? Nossa. Então, assim, eu achei algo realmente fantástico. Então, eu acho que... Eu digo isso porque assim, eu tive lá, fiz o Fórmula, e assim, o retorno financeiro que a Fórmula me deu, e muito mais a curto prazo, foi muito maior do que das aulas de marketing digital, internet marketing, que eu tive para lá, daquele lado lá, entendeu? Então, assim, eu não tenho dúvidas, tá? Que assim, o Fórmula funciona, tá? Mas o que eu estou acostumado a sempre falar... Não existe fórmula mágica, não existe nada assim que você compre e depois o dinheiro vai aparecer na sua conta. Não existe. É um processo simples, mas você tem que ter muito empenho, você tem que ter muita organização, disciplina, principalmente se você está começando agora. Porque, assim, o caminho, ele não é fácil, né? Não é um caminho assim... que você faz tudo de um dia para o outro, tá? Obviamente que eu lancei rapidamente porque estou acostumado a trabalhar nessa área. Mas se você seguir o caminho e passo a passo, não querer ser afoito, né? Eu não tenho dúvidas porque dá certo, porque utiliza muitos conceitos, né? Que são extremamente fantásticos. Por exemplo, se você vai entrar numa loja virtual hoje, você consegue ver... Você tem algum vendedor? Né? Você não tem vendedor, você... Agora, no Fórmula, né, os conceitos que o Fórmula usam, você tem um vendedor, você tem uma pessoa falando contigo, você tem armas de persuasão, toda aquela história dos gatilhos mentais, né? E você coloca o cara dentro de um processo que é algo fantástico, né?
E principalmente aquela história da antecipação, né? Da mesma forma que o Érico já deve ter falado em outras entrevistas, em outros vídeos que eu vi. Chega no terceiro vídeo, o cara tá tão empolgado para comprar seu produto que o cara tá pedindo, pelo amor de Deus, para abrir o carrinho. E isso aconteceu comigo. Eu falei, eu nunca tive cliente pedindo, pelo amor de Deus, deixa eu comprar, entendeu? Era muito pelo contrário. Eu tinha que cada dia mais dar desconto para que eles comprassem. E eu quis mudar essa perspectiva de cursos para mim. Por quê? Porque eu via que cada dia eu tinha que lançar cursos mais complexos, com valores mais baratos, dando cada dia mais desconto para ganhar menos dinheiro. E quando eu vi com Fórmula, sem brincadeira, até hoje, se eu falar para você, eu dei 0% de desconto. Eu nunca na história desses meus 2 lançamentos e provavelmente nesses próximos, eu dei um sequer centavo de desconto. E olha, eu acho que eu tive 1 ou 2 clientes que pediram porque realmente eles não tinham limite no cartão de crédito. Mas de forma geral, quando você vende algo de uma forma tão bem para o cliente, a pessoa se sente até constrangida de pedir desconto por algo tão bom que você vai fazer para ela em troca, entendeu? E eu acho que essa visão realmente é fantástica. Wesley, fantástico, cara, é incrível. E saber que eu posso ter ajudado uma pessoa com tanta energia de empreendedorismo, tanto, assim, é incrível. Eu consigo ver do outro lado de lá o comprometimento que você tem com seus clientes quando você, enfim, fechou as portas do seu programa para não ter, enfim, para continuar mantendo a experiência dos clientes alta. Eu consigo ver a sua energia em querer se desenvolver, indo para o MIT, sabe, não parando aí. Eu consigo ver que você é um empreendedor fantástico. E saber que a Fórmula ajuda você a levar a sua mensagem, os seus produtos mais para frente. Eu fico saber que a Fórmula, enfim, tem um pouquinho de influência nesse processo de te ajudar a alavancar esse tipo de resultado, alavancar esse tipo de venda de produto. É incrível para mim. Você estava me perguntando hoje, né? Falou assim, Érico, e aí, qual entrevista? E eu falei para você que hoje eu gravei 5 entrevistas como essa. A gente está soltando 30 entrevistas em 30 dias, dependendo de quanto você está vendo esse vídeo, você vai ver. E aí você falou, nossa, 5 entrevistas? Nossa, é muita coisa. E basicamente é o que é. Aí eu falei para você, para te falar a verdade, sim, é muita coisa. Se eu tiver a oportunidade de mostrar, eu estou fazendo isso tudo sozinho aqui. Eu tenho, sei lá, esse iPad aqui que está aqui, ó. Ele está, enfim, eu estou começando e terminando a entrevista sozinho. Eu controlo daqui, estou olhando para uma câmera agora. Mas ao mesmo tempo ouvir esse tipo de coisa que eu estou ouvindo de você agora, para mim é o que me alimenta, sei lá, é o que me alimenta minha alma. Eu diria que é o meu porquê. Cara, eu amo empreendedorismo. Se eu encontrar alguém no aeroporto, na estação de alguma coisa, eu costumo falar de empreendedorismo o tempo inteiro. E ouvir da boca de você que, sei lá, alguma coisa que eu ensinei, alguma coisa que eu trouxe de fora do Brasil ajudou, é incrível. É uma das coisas que eu faço. Obrigado pelo seu tempo em contribuir isso. Beleza, Érico. Valeu. E para você do outro lado de lá, cara, que está interessado em saber se a fórmula de lançamento é para você ou não, enfim, o que é a fórmula de lançamento, por que as pessoas dizem que ela funciona, por que o Wesley está tão feliz assim. Em algum lugar desse vídeo tem um link e lá tem alguma página para você se cadastrar, se assim você quiser saber. Assim, eu ensino a fórmula de lançamento 2 vezes por ano, mais ou menos no final do ano tem um evento ao vivo para você comparecer, se você assim quiser me encontrar ao vivo também. É um evento super disputado, a fórmula em si, ela nunca fica aberta por muito tempo, mas se você quiser saber, cara, entra no e-mail lá e se informa e deixa um comentário abaixo. O que você gostou dessa entrevista, o que você não gostou, a sua participação é importante, o gostei é importante, o não gostei é importante. E eu te vejo, como sempre, amanhã com o próximo vídeo. Wesley, velho, um abraço, tchau, tchau. Valeu.